E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um Lista 10, o canal com as melhores sugestões da internet. E hoje nós vamos checar os 10 mais populares livros de história. Em 10º lugar, nós temos Raízes do Brasil. Nunca será demasiado reafirmar que As Raízes do Brasil inscreve-se como uma verdadeira obra fundadora da moderna historiografia e ciências sociais brasileiras, tanto no método de análise quanto no estilo da escrita, tanto na sensibilidade para a escolha dos temas quanto na erudição exposta de forma concisa, revela-se o historiador da cultura e ensaísta crítico com talentos evidentes de grande escritor. A incapacidade secular de separarmos vida pública e vida privada, entre outros temas dessa obra, ajuda a entender muito de seu atual interesse, e as novas gerações de historiadores continuam encontrando nela uma fonte inspiradora de inesgotável vitalidade. Raízes do Brasil, escrito por Sérgio Buarque de Holanda, é tido hoje como um clássico historiador da história do Brasil, além de ser um livro praticamente necessário para todo mundo que quer conhecer um pouco mais sobre a nossa história. Em 9º lugar, nós temos Sobre o Autoritarismo Brasileiro. Valendo-se de uma ampla reunião de dados estatísticos, Lilia Schwartz examina algumas das raízes do autoritarismo brasileiro, bastante antigas e arraigadas, embora frequentemente mascaradas pela mitologia nacional. Os brasileiros gostam de se crer diversos do que são. Tolerantes, abertos, pacíficos e acolhedores são alguns dos adjetivos que habitam frequentemente a mitologia nacional. Nesse livro urgente e necessário, a Lilia vai reconstruir a construção dessa narrativa oficial que acabou por obscurecer uma realidade bem menos suave, marcado pela herança perversa da escravidão e pelas lógicas de dominação do sistema colonial. Então esse livro, na verdade, vai trazer como se fossem os verdadeiros fatos e como a história deveria ter sido contada e como, a partir de diferentes pontos, esse autoritarismo brasileiro foi sendo construído e foi sendo estruturado dentro da nossa sociedade. Então, é um livro maravilhoso, também está indicado aqui no nosso top 10. Em 8º, nós temos Mulheres, Mitos e Deusas. Algumas mulheres conheceram o céu, outras o inferno. Umas foram enaltecidas, santificadas, outras demonizadas, mas todas tocaram as profundezas do próprio ser, chegaram ao limite de sua condição e de seu tempo e se eternizaram na história. Ao tomar contato com a história e os dilemas vividos por figuras como Afrodite, Cinderela, Simone de Beauvoir e Virginia Woolf, a autora nos guia em uma viagem de resgate da essência perdida ao ressignificar o papel feminino no mundo. O livro revela uma análise inteligente dos arquétipos, dos mitos e das lendas construídos em torno da mulher, demonstrando como eles acabaram por reafirmar o machismo na cultura ocidental. É um livro que fala do feminismo através dos tempos. Então vai contar como esse feminismo, essa figura da mulher, surgiu desde os mitos, desde as deusas do Olimpo e toda aquela coisa até chegar na atualidade, que seriam os cientistas, as cientistas, as mulheres que são apresentadoras de TV, ou todas essas coisas. Então vai contar o feminismo através do tempo e como o próprio feminismo mudou ao longo o papel, né, da mulher mudou ao longo dessa história. Em 7º lugar, nós temos o livro Guerra pela Eternidade. Para Benjamin Teitelbaum, os governos dos Estados Unidos, do Brasil e da Rússia são influenciados por 3 intelectuais com forte ação nas instituições governamentais. Os Estados Unidos por Steve Bannon, o Brasil por Olavo de Carvalho e a Rússia por Alexander Dugin. Com atuações diferentes, os 3 contam com discípulos nos quadros do governo e têm em comum uma obscura doutrina intelectual, o tradicionalismo. Seus preceitos fazem críticas à modernidade, que seria responsável pelo declínio da espiritualidade e da influência religiosa nas instituições, tornando necessária uma verdadeira batalha espiritual para pôr fim a valores que remontam ao iluminismo. Elaborado a partir de entrevistas, o livro traça um contexto histórico detalhado e aborda aspectos de enorme interesse para o público brasileiro, como a atuação do governo Bolsonaro nas relações internacionais e suas consequências nos laços comerciais do Brasil com importantes parceiros como a China. Uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que queira entender a visão da extrema-direita e sua atuação no mundo.
esse livro tem crescido desse conhecimento geral e tem chamado muita atenção, principalmente porque ele vai trazer, através dessas entrevistas, ou seja, ele vai trazer diferentes pontos de vista para serem analisados nesse livro, para falar sobre esse retorno do tradicionalismo e essa ascensão do que seria dessa direita populista. Em sexto lugar, nós temos Brasil, uma biografia. Aliando texto acessível e agradável, vasta documentação original e rica iconografia, a Lilia Schwartz, que está aqui de novo, e a Heloísa Stalin propõem uma nova e pouco convencional história do Brasil. Nessa travessia de mais de 500 anos, se debruçam não somente sobre a grande história, mas também sobre o cotidiano, a expressão artística e a cultura, as minorias, os ciclos econômicos e os conflitos sociais. Muitas vezes subvertendo as datas e os eventos consagrados pela tradição. No fundo da cena, mantém ainda diálogo constante com aqueles autores que antes delas se lançaram na difícil empreitada de tentar interpretar ou pelo menos entender o Brasil. De novo, a Lilia vem agora, junto com a parceria com a Heloísa, trazer essa versão, digamos assim, que ela vai chamar da verdadeira história do Brasil, a biografia que não é contada. Porque estudamos na escola, temos a história do Brasil, digamos assim, a história dos vencedores. E a história das minorias? E a história dessa expressão artística, ou dessa expressão cultural que foi abafada ou que foi oprimida. Então ela vai trazendo esses diferentes pontos de vista e é um livro que está chamando bastante a atenção da galera aí, tá no nosso top 6 de hoje. Em quinto lugar, nós temos O Perigo de uma História Única. Uma das palestras mais assistidas do TED Talk chega em formato de livro. Para os fãs de Chimamanda e para todos os que querem entender a fonte do preconceito, esse livro é, assim, regra para vocês. O que sabemos sobre outras pessoas? Como criamos a imagem que temos de cada povo? Nosso conhecimento é construído pelas histórias que escutamos, e quanto maior for o número de narrativas diversas, mais completa será a nossa compreensão sobre determinado assunto. É propondo essa ideia que diversificamos as fontes do conhecimento e sermos cautelosos ao ouvir somente uma versão da história, que é o que a Chimamanda vai dizer, vai construir que seria essa visão fechada, essa visão de bolha de que aquela sociedade ou aquela determinada cultura é só aquilo. Então, ela vai contar agora nesse livro que surgiu a partir desse TED Talk, que O Perigo de uma História Única é uma versão, né, dessa fala do TED Talk, e 10 anos depois é um dos vídeos mais acessados da plataforma, com 18 milhões de visualizações, e se transformou nesse livro que agora está sendo vendido, que é mais profundo um pouco, explicando o que ela quis contar nesse TED Talk, que, se eu não me engano, tem 1 hora e pouco de duração. É um vídeo maravilhoso. Ela conta sobre essa parceira de dormitório que ela tinha, que só tinha apenas uma história do que seria a África, do que seria a Nigéria, do que seria o lugar de onde ela veio. Então, é como ela fala, a minha realidade não é essa. Eu tive infância, eu tive paz, eu tive, sabe, a minha cidade tem tecnologia e nós mesmos temos esses preconceitos enraizados em nós por falta de narrativas diversas. Então a gente conhece apenas uma versão do que ela vai chamar dessa história e a gente cria o nosso estereótipo a partir disso. Então, se você viu esse TED Talk, eu recomendo o livro. Se você não viu nem o TED Talk nem o livro, eu recomendo os dois. E é uma leitura que tem que levar para a vida. Em quarto lugar, nós temos Meditações. Estas são as anotações pessoais do imperador romano Marco Aurélio, escrita entre os anos de 170 a 180. Também conhecidas como Meditações a mim mesmo, reúnem aforismos que orientam o governante pela perspectiva do estoicismo, que, para quem não sabe, é o controle das emoções para que se evitem os erros de julgamento. Suas meditações formam um manual de comportamento ainda atual sobre como podemos melhorar nosso comportamento e relacionamento com o próximo. Marco Aurélio trava um diálogo interior em busca de verdades fundamentais por meio da razão, sem deixar de lado a sensibilidade. Sem inclinação a qualquer crença religiosa, Meditações apela para ordens universais, nas quais até mesmo os acontecimentos ruins ocorrem para o bem de todos.
Esse livro, ele é como se fosse um compilado de várias cartas que ele escreveu para si mesmo, um diário, por assim dizer, no qual ele tenta, a partir desse estoicismo, determinar se as decisões que ele tomou foram certas ou erradas. Então ele tenta deixar de lado a emoção na hora de tomar uma decisão em prol do povo, mas ao mesmo tempo ele não pode esquecer totalmente essa sensibilidade, porque é como se fosse uma balança, né? Não dá pra você agir somente com razão e não dá pra você agir somente com emoção. Se você age com muita emoção, você tá tomando uma decisão muito pessoal. E se você age com razão, você não tá levando em conta como outras pessoas vão se sentir. Então, é um livro que tá causando um burburinho aí nos historiadores e recomendo bastante. E agora, abrindo espaço para o nosso top 3, nós temos em terceiro lugar Escravidão, volume 1. Do autor dos best-sellers de 1808, 1822 e 1889, As Raízes do Brasil, né, como o corpo da América e a alma da África, o Laurentino Gomes agora vai trazer nesse livro o território escravista do hemisfério ocidental, né? O Brasil recebeu cerca de 5 milhões de cativos africanos e 40% total desses 12 milhões embarcados na América, né, do Brasil, na verdade, vem desses embarcados na América. Então, como resultado, né, a gente tem hoje a maior população negra do planeta, né, com exceção da Nigéria. E nenhum outro assunto é tão importante e tão definidor da nossa identidade nacional quanto a escravidão. E conhecer a escravidão ajuda a explicar quem a gente foi no passado, o que a gente é hoje e também o que a gente vai ser daqui pra frente. E em um texto impactante e rigorosamente documentado, Laurentino Gomes vai lançar o primeiro volume da nova trilogia, que é resultado de 6 anos de pesquisas e incluindo viagens por 12 países e 3 continentes. Então, para quem leu a trilogia de 1800, agora ele começou com a trilogia da escravidão, que tá prometendo aí ser um livro que vai trazer umas verdades para a gente entender que nós viemos de um país escravista e que a nossa sociedade vai sim ter raízes dessa escravidão, né? E com o nosso top 2, nossa medalhinha de prata, nós temos 21 lições para o século XXI. O Yuval Harari, ele vai trazer o que seriam essas 21 lições para o século XXI. Como podemos nos proteger das guerras nucleares, dos cataclismos ambientais e das crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia da fake news ou a ameaça do terrorismo? O que devemos ensinar aos nossos filhos? Em Sapiens, que é outro livro do Yuval Harari, ele mostrou de onde viemos. Em Homo Deus, que é o segundo livro dessa série, para onde vamos. Em 21 lições para o século XXI, ele vai explorar o presente e nos conduzir para uma fascinante jornada pelos assuntos prementes da atualidade. Ou seja, ele vai mostrar para onde devemos ir e o que devemos aprender com tudo isso que passou para a gente ter uma sociedade, um mundo melhor, né? E abrindo lugar para o nosso primeiro lugar, nós temos então o primeiro livro dessa série, de um best-seller internacional, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, do Yuval Harari. O que possibilitou então o Homo sapiens a subjugar as demais espécies? O que nos torna capazes das mais belas obras de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das horripilantes guerras? Nossa capacidade imaginativa. Nós somos a única espécie que acredita em coisas que não existem na natureza, como estados, dinheiros, direitos humanos. Então, partindo dessa ideia, o Yuval, que ele é um doutor de História da Universidade de Oxford, ele vai abordar em Sapiens a história da humanidade sob uma perspectiva inovadora. Ele vai trazer uma nova teoria de como nós saímos dessa animalidade, dessa primitividade, para a inteligência. E ele vai dizer isso, né, desenvolvido a partir da imaginação. Deve existir algo que me ajude. Então, ele vai trazer essa perspectiva inovadora e agora, principalmente que ele lançou o último livro, né, digamos assim, o último livro dessa trilogia, o primeiro livro está entrando em holofotes e muitas pessoas estão comprando. Então, se você tem alguma curiosidade sobre, né, a história humana, Sapiens é um ótimo livro para você. E é isso, galera. Essa foi a lista de hoje. Não esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal para ficar sempre ligado nas próximas listas que vão surgir.
Compartilhe esse vídeo para seus amigos e se você tem alguma sugestão, escreva nos comentários que a gente lista 10 para você.